Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um raio-x do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu sou Fred Figueiredo, estou aqui ao lado de Cássio Zirpoli e de Atos Rildo, e hoje a gente vai se debruçar sobre tudo o que aconteceu na 25ª rodada, suas consequências para o campeonato, mas eu diria que nesse raio-x, mais do que em qualquer outro, a gente vai olhar para a próxima rodada. A 26ª rodada, ela se aproxima, ela chega como uma rodada balizadora, porque a gente já vem debatendo há 2 programas sobre a consolidação desse G4. Desde que o Criciúma entrou no G4, pela primeira vez o G4, rodadas atrás, chegou a ter uma margem de 3 pontos, continua, por exemplo, protegido. Aconteça o que acontecer nessa 26ª rodada, o G4 continuará o mesmo, pode ter mudanças internas, mas os 4 times continuarão lá. Porém, dentro dessa proteção desse G4, existem fatores novos acontecendo do lado de fora. E o mais relevante deles, a gente está vendo aqui na tela, o Atlético Paranaense, que decidiu voltar para o campeonato. O Atlético Paranaense vive um novo momento de crescimento, mas dessa vez, a maior parede, o maior muro que existe em relação ao Atlético, em relação a esse crescimento do Atlético, é justamente essa sensação de que o G4 fechou a porta, tá? A gente vai debater muito isso aqui nesse programa, porque para além da reação do Atlético, Atos e Cássio, para além dessa reação, é preciso ter um alvo. Não vão subir 5. É preciso que alguém desse G4 consolidado, de times que estão fazendo a campanha boa, que vivem curvas positivas, quase todos eles, é preciso ter um alvo. E a primeira pergunta desse programa é se a Chapecoense realmente veste a carapuça e vai ser esse alvo preferencial do Atlético Paranaense, do Remo, do Cuiabá, de todos que busquem essa aproximação. Depois de 10 rodadas, a Chape voltou a perder. Mas era um jogo muito na conta da derrota. Foi batida pelo Criciúma dentro do Heriberto Russi, 2-0. Caiu a invencibilidade e junto com a invencibilidade a Chape também perdeu a 3ª posição, tá? Não vejo nenhum motivo para alarde nesse resultado, obviamente, mas eu diria que ter a Chape na 4ª posição coloca um alvo nas costas desse time, que é um time que tecnicamente a gente sempre lançou mais interrogações do que o Criciúma e do que o Goiás, Cássio. Fred, eu acho que quando você trouxe o dado da invencibilidade de 10 jogos, isso pesa muito para a Chapecoense. A questão, no curto prazo, é que depois dessa derrota lá em Santa Catarina, no duelo catarinense, né, no qual a Chapecoense chegou a diminuir com um gol de pênalti, só que na hora da cobrança, um dos jogadores da Chapecoense agrediu um jogador do Criciúma, aí a falta, o VAR chamou e a falta foi marcada, ou seja, na hora da cobrança, o pênalti foi anulado e virou uma expulsão ainda, assim, eu nunca tinha visto isso. Assim, que responsabilidade do jogador que caiu na pilha, né? Enfim, o outro também estava na pilha, mas no fim das contas prejudicou demais o time da Chape. Só que a próxima rodada, se Chapecoense Atlético Paranaense, eu acho que essa pergunta, na verdade, vem baseada nisso, acredito eu, porque assim, se fosse totalmente Chapecoense e Amazonas, não é. Tipo, a gente ia dizer que, na verdade, o G4 está sólido. Assim, tá ali, porque a Chapecoense, nesse momento, por exemplo, ela tem 3 pontos de vantagem sobre o Remo, e, na verdade, são 4. Porque ela tem 3 pontos, mas tem muito mais, tem 3 vitórias a mais. Ou seja, se o Remo empatar na pontuação na próxima rodada, a Chapecoense, por exemplo, perder do Atlético Paranaense e o Remo vencer o seu jogo e vai ser fora de casa contra o Vila Nova, se isso acontecer, o Remo não entra no G4, porque a Chapecoense teria uma vitória a mais. Só que o jogo é muito ruim, porque vai pegar um time que a gente sempre trata como um candidato e que vem de 3 vitórias seguidas e que, se você está falando do alvo, para o Atlético Paranaense, o alvo é a Chape. Por exemplo, o Atlético Paranaense que vai ter que remar um bocado para chegar no G4,
a forma mais fácil de chegar no G4, naturalmente, é passar o quarto lugar, não é passar o terceiro. É passar o quarto, que é a Chape, ou seja, o Atlético Paranaense está a 5 pontos. Tudo bem que tem outros times, ele está em oitavo, ele tem 4 colocações para tirar, mas em relação à pontuação, ele está a 5 pontos da Chape e pode ficar a 3. Lembrando que, como o Remo não passa a Chape, significa que, seguramente, a 3 não, desculpa, a 2. Dá para afirmar seguramente que se o Atlético Paranaense vencer esse jogo na Arena Condá, independentemente da classificação dele, ele estará a 2 pontos do quarto lugar. Ele pode não estar em quinto lugar, pode estar em sexto, em sétimo, enfim, mas ele estará a 2 pontos, porque a quarta colocação não vai mudar a pontuação. Então, o viés do Atlético Paranaense de buscar uma quarta vitória, de jogo difícil na Arena Condá, naturalmente, bota esse alvo na testa da Chapecoense. Porém, ainda que tenha toda essa apreensão, esses 10 jogos seguidos que a Chapecoense pontuou, eu acho que eles dão, apesar da fragilidade, não sei, a palavra não é fragilidade, mas da limitação técnica que a gente enxerga na Chapecoense, essas 10 rodadas eu acho que elas não vão desaparecer, porque o time perdeu do Criciúma e de repente não ganhou do Atlético, empatou ou perdeu do Atlético Paranaense. Eu acho que será uma turbulência que todo mundo passa, e a gente vai ver mais para frente que o Goiás está passando, por exemplo. A questão é, se sair do trilho, saiu, meu irmão, mas eu acho que é muito mais. Isso a gente está considerando se não ganhar do Atlético. Se ganhar do Atlético, essa pergunta nem cabe, na verdade, né? Tá falando, é só se não ganhar do Atlético, ou seja, empatou ou perdeu. Se perder vai ser um problemaço, porque o Atlético entraria muito. Eu acharia até que o Atlético seria mais favorito do que a Chapecoense para ficar em quarto lugar. Então, a resposta ela passa pelo peso desse jogo, mas eu não vejo a Chapecoense perdendo, voltando a ser um time antes desses 10 jogos de vencibilidade. Eu acho que ela tem condições de se manter nisso aí. Mas ela, de fato, tem um jogo-chave e é um dos principais, até aqui, eu diria até que é um dos principais jogos dessa edição, tá? Porque de um time morto, que parecia estar morto, o Atlético Paranaense, pode ser um jogo para colocar o time numa briga, e numa briga na qual, na minha opinião, ele passaria a ser o favorito, se ele vencer. Eu acho que é o jogo favorito balizador. A quarta vaga, melhor dizendo, para deixar bem claro, claro. que entenderam mais a quarta vaga. Para mim é o jogo balizador dessa reta final da Série B. Tá? É o jogo balizador. Atlético Paranaense, mas também para o Remo, para todos os perseguidores ali. Essa rodada ela é muito, muito importante. Tá? Tu queria a tua visão desse alvo que existe naturalmente colocado ali nas costas da Chape e de se esse alvo vai para campo na terça-feira. Tá? Detalhe, é o jogo que fecha a rodada só na terça da semana que vem. Tá? Se esse alvo vai para as costas, vai para campo, eu vejo muito dessa forma que Cássio falou. Para mim, se a Chape vence, você coloca uma derrota moral, técnica, matemática muito grande no Atlético Paranaense. O que são 5 pontos viram 8. Tá? O jogo do Criciúma nessa rodada é contra o Volta Redonda. É fora de casa, mas é contra o Volta Redonda, ou seja, tendência é realmente de ficarem 8 pontos, e aí é ponto demais contra times que estão vivendo um momento melhor do que o Atlético, porque essa Chape só tem uma derrota. A gente vai ver daqui a pouco as classificações por recortes mais recentes. Tá? Essa Chape não é perder um jogo que a gente vai dizer que ela está embaixo e o Atlético Paranaense está em alta. Não, não é isso. A Chape perdeu o jogo mais difícil que existe hoje na Série B, que é o Criciúma dentro do Heriberto Seatos. Mas veja só, Fred, apesar da Chape possuir esse match point, né? Para a Chapecoense, seria você ter uma distância, manter uma distância para o quinto lugar, independente de quem seja, criar 8 pontos em relação ao Atlético Paranaense, que pode ser de fato um perseguidor, né? E ter mais força do que os times ali que estão ali na quinta, sexta, sétima posição, algumas rodadas. O Atlético Paranaense talvez chegue com uma força diferente. Mas mesmo considerando tudo isso, e que é muita coisa, tá? Não estou minimizando. Mas na rodada passada, a gente já definiu que seria o Atlético Paranaense a equipe que mais viesse a assustar essa Chapecoense. Se era na rodada passada e agora, com o Atlético Paranaense vencendo fora de casa, e a Chapecoense, apesar do jogo difícil, um confronto direto, tendo perdido, essa sua pergunta, apesar de completamente válida pelo contexto que a gente está,
me soa mais de forma retórica. Porque na rodada passada já era, nessa aqui é mesmo. Ela confirma o desenho da rodada passada, né? Exato. Eu acho que o simbolismo aí, Atos, de algo que a gente debateu na rodada passada e que agora meio que se torna a bandeira principal desse programa, é que a Chape, uma coisa é você apontar ela como alvo, você dizer, não, o alvo é o terceiro colocado. Tem uma subjetividade aí. Mas na hora que o alvo é o quarto colocado, parece que as coisas estão no lugar. Até porque, Fred, a gente, dentro das 10 rodadas de invencibilidade, a gente já colocava que era um lastro menor que a Chapecoense tinha em relação aos outros três, por exemplo, que hoje ocupam o G4. A Coritiba, por ser o líder do campeonato, ao Goiás, por tudo que fez, apesar de estar passando um momento ruim, e pela chegada do Criciúma, o lastro que a Chapecoense tinha era diferente. E mesmo em terceiro colocado, a gente já acreditava nisso. Agora em quarto, e com esse confronto direto, porque esse confronto direto, uma leitura fria, leva que as coisas ainda estão pró-Chapecoense. É um confronto direto que hoje está com 5 pontos. Se perder, vai para 2. Se ganhar, você praticamente mata ali um grande concorrente. Parece muito pró-Chapecoense, mas sempre teve aí esse jogo. Já era considerado algumas rodadas esse jogo. Na verdade, eu vejo, se a gente lembrar a situação, por exemplo, do Atlético Paranaense algumas rodadas atrás, como eu ainda continuo com uma oportunidade do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ter esse jogo podendo encostar até 2 pontos é algo que há 4 rodadas ele nem sonhava possuir uma partida como essa. É assim que o Atlético Paranaense tem que encarar. Eu acho que o Atlético Paranaense ele entendeu que essa partida, porque na verdade já está entendendo algumas rodadas, para chegar nesse momento com essa oportunidade. Então a análise fria ela é pró-Chapecoense. Mas o Atlético Paranaense já está trabalhando com esse jogo há algumas rodadas. É isso. E aí a gente vai para um quadro aqui em que a gente mostra esse muro, essa divisão do G4 e dos 4 perseguidores imediatos, tá? Para mim existe claramente uma curva de forte alta, todo mundo sabe, e não é para mim, é para todo mundo, o que o Criciúma tem feito nas últimas rodadas, tá? O Criciúma é um time que venceu 8 dos últimos 10 jogos, tá? Tem uma derrota e um empate completando essa lista. É uma ascensão gigantesca e que a gente já começa a projetar até uma disputa ali com Goiás e Curitiba pelo título. Tá? Muito forte a ascensão do Criciúma. E a outra ascensão é a do Atlético Paranaense, que a gente acabou de falar aqui, com 10 pontos nos últimos 12 jogos. E existem 2 quedas. Uma queda muito mais acentuada, que é aquela do Novo Horizontino, né, que era terceiro, caiu para quarto, já está em sétimo. São 7 jogos sem vencer. Tá fazendo 3 pontos só nesses 7 jogos. E essa queda do Goiás, né, com 2 derrotas seguidas, ou de forma mais expressiva, com 3 derrotas nos últimos 4 jogos. A gente vai passar por vários pontos aqui relacionados ao Goiás. Mas antes da gente aprofundar nesse Goiás, dentro dessa disputa, a gente teve o Remo ganhando um jogo importante, se recolocando, tá? Pega o Vila Nova fora de casa nessa rodada. A gente teve o Cuiabá vencendo um jogo importante, se recolocando, mas pega o Operário também fora de casa. Veja como essa rodada ela é uma rodada muito balizadora. O Curitiba e Goiás se enfrentam. Líder e vice-líder. O Criciúma joga fora de casa. O Remo joga fora de casa. O Cuiabá joga fora de casa. O Novo Horizontino joga fora de casa. O Atlético Paranaense joga fora de casa contra a Chape. Tá? Desses 8 times, 2 jogam em casa, mas jogam confrontos diretos. Não tem oportunidade para nenhum dos 8 dentro de casa nessa rodada, tá? Vocês têm algo a acrescentar aqui sobre essa disputa nesse momento, sobre Remo, sobre Cuiabá, ou a gente pode começar a mergulhar nessa turbulência do Goiás? Fred, falando do G4, que
especificamente G4, que aparece pela terceira rodada seguida com a mesma configuração, mas como a gente está vendo, foram 2 mudanças internas. O Coritiba pegou a liderança do Goiás e o Criciúma tomou a terceira colocação do Criciúma. Mas falando do Coritiba, finalmente ganhou no Couto Pereira, tá? Assim, a gente está falando aqui, é um negócio até impressionante. O líder do campeonato não vencia como mandante há 4 partidas, 3 empates e uma derrota. Tinha levado aquele 5-2 do Paysandu, que hoje é o lanterna do campeonato, e depois foram 3 empates seguidos, até que sobrou nessa rodada, né, goleando a Ferroviária, e finalmente voltou a vencer, obviamente beneficiado pela derrota do Goiás para o Avaí. O Avaí bem irregular, foi até surpreendente essa derrota do Goiás, mas de toda forma o Goiás teria que vencer o Avaí fora de casa para ficar na liderança, 1 ponto só não adiantaria. E Coritiba e Goiás, eu trago esse ponto porque eles vão se revezando há muito tempo na liderança. Nas últimas 10 rodadas, só para fazer um recorte, são 3 lideranças do Coritiba e 7 do Goiás. Mas nas últimas 4 são 2 de cada. Então já começou a ficar ali mais equilibrado. E isso acontece justamente ao que a gente vai debater daqui a pouco, que muito mais do que uma arrancada do Coritiba é uma desaceleração do Goiás. Porque não dá para ter a arrancada de um time que estava há 4 partidas sem ganhar comandante. Até curioso que um time que estava há 4 partidas sem ganhar em casa precisou vencer uma vez para virar a liderança. E colocou 46-44, como foi dito, e o Criciúma, que já pegou seu confronto direto, né? A gente vai ter Coritiba e Goiás, vai ser jogo para lotação, deu 35 mil pessoas, alguns jogos do Coritiba. Esse jogo acho vai que ser sexta-noite. Sexta-noite. Veja, toda vez que a gente fala de público, ela diz, mas estava 12 graus em Curitiba e tal. Assim, nos comentários. Assim, com o inverno acabando, se a temperatura não tiver Curitiba, não tiver tão fria. Veja, Fred, é sexta-feira de noite, mas é o líder contra o vice-líder, você vindo a goleada em casa e você podendo abrir 5 pontos sobre esse vice-líder e, no caso, supondo que o Criciúma vença, o Criciúma iria 45, o Goiás teria 49, você teria ou seja, só a diferença ela ficaria de pelo menos 4 pontos. 5 se o Criciúma não ganhar, ou 4 se o Criciúma ganhar, no caso com o Coritiba. Ou seja, é um jogo, a gente tratou um jogo-chave ali, Atlético Paranaense com a Chapecoense, mas pela ótica do Coritiba, ele pode chegar a ter uma rodada de gordura sobre o segundo lugar. Então, assim, eu acho que é um grande jogo da segunda divisão. E aí do pelotão, como falou, o Remo voltando a ser o perseguidor, é só curiosidade, ganhou lá no Carlos Amit, lá em Manaus, no duelo lá do Norte, com muitos torcedores do Remo, no estádio, não foi na Arena da Amazônia, é um outro estádio que tem lá em Manaus, o Carlos Amit. Mas o Remo é aquela, tá como perseguidor, e de repente vem um furacão. Aí para não perder a palavra, vem um furacão e de repente já parece ter mais chances nesse momento, em caso de vitória na Arena Condá, naturalmente. Fred, analisando primeiro os perseguidores, eu vou trabalhar mais com minha visão sobre os times, porque na questão de pontuação, tá aí na tela, é meio que uma constatação e no passado programa a gente vai abordar mais essa questão de pontuação ali fria mesmo, ali direta. O Atlético Paranaense a gente já fez a leitura, para mim é uma leitura diferente, tá? Desses outros 3 times, o Novo Horizontino, Cuiabá e Remo. Mas por que eu digo uma visão mais minha, uma visão mais pessoal? Porque são 3 times assim que vai ter que me convencer. E eu estava pensando aqui, apesar da rodada ser difícil, porque quando você é um perseguidor, quando você está fora do G4, toda rodada é de extrema importância. Isso é meio óbvio. Mas esses times aí não vão precisar só de mais uma rodada, sabe, Fred? Vão precisar, de fato, entrar ali no G4 para poder me convencer de algo. Porque o Remo, apesar de ter conseguido essa vitória, né, se recuperando um pouco, foi no contexto de um adversário que é um virtual rebaixado. O Amazonas dificilmente vai conseguir escapar dessa Série C. Pedro Rocha, né, decisivo como sempre, né, o principal jogador do Remo, fez 2 gols, conseguiu garantir essa vitória para o Remo, mas é um time que vai precisar mostrar muito mais para poder convencer a gente de que, de fato, é mais do que um perseguidor ou deixar de ser um cercador e ser um time que a gente acredite, coloca alguma ficha que vai conseguir uma sorte melhor nessa Série B. Desde a 9ª rodada, tá, Atos? Não pisa no G4. Isso. O Cuiabá também, talvez uma visão até um pouco mais negativa do que
do que o Remo, vai precisar também lutar bastante para convencer, e o Novo Horizontino se perdeu, infelizmente, né? Porque lá no começo do campeonato, quando o Novo Horizontino estava dentro do G4, começo que eu falo 10 rodadas, 12 rodadas, 14 rodadas, que o Novo Horizontino era sempre presente ali nas primeiras colocações, a gente já levantava essa hipótese do Novo Horizontino ficar pelo caminho em algum momento, porque nos últimos campeonatos, apesar de ter acontecido lá na reta final, já era algo, já era um fantasma do clube, né? E eu acho que dessa vez ele se perdeu muito rápido, assim. A questão do Bertolozzi, que a gente já debateu tanto aqui, e agora toma essa escolha do Anderson Moreira, para mim não faz nenhum sentido. Técnicos completamente diferentes. Então, eu diria que esses três times, tanto o Remo, o Cuiabá quanto o Novo Horizontino, se eles quiserem, de fato, que a gente considere eles para uma vaga nesse G4, vai ter que mostrar muito mais, e não é só nessa rodada. Obviamente que, se o Remo consegue uma vitória contra um Vila Nova, fora de casa, ia se aproximar tanto que vai entrar nesse debate, mas numa visão bem pessoal mesmo, eu acho que vai precisar de mais, tá? Eu quero ver o Remo dentro do G4 para poder passar a colocar algumas fichas. Agora eu queria dar um destaquezinho a mais, né? Mais do que a gente vem dando, vem sempre sendo um protagonista aqui nos nossos programas, do Criciúma. 2 pontos. Primeiro, o Criciúma, você constata que o trabalho do Eduardo Batista está dando muito certo quando os alas são muito importantes desse time, né? O primeiro gol do Criciúma sai numa jogada de Filipinho, que trabalha nessa ala esquerda, um ala muito ofensiva. Às vezes o Filipinho está compondo a última linha, então é o emprestado pelo Sport. Isso, jogando muito bem, claro. É um dos pilares do time, tá? Quando o Filipinho não jogou, foi o jogo que o Criciúma perdeu. Eu fui perguntando, foi quase uma retórica aqui, porque foi tecendo elogios, eu disse, caramba. Eu gosto do jogador, e nessa passagem do Criciúma tá muito bem, é uma peça muito importante. Eu gosto muito, eu sempre falei isso. Esse aí eu parei até de falar porque a torcida fica enchendo o saco, acha que Cariús é mais jogador que ele. Pelo amor de Deus, são 2 mundos. E o destaque, Cássio, que eu dou a Filipinho não é só pela questão individual do jogador, tá? Apesar dele merecer. Eu digo porque no esquema de Eduardo Batista, o ala precisa dar certo. Não pode ser só um jogador que tá ali. Eu jogo com o ala, eu tenho 3 zagueiros e tô com ele. Tem que ser atuante, tem que ser efetivo. E o primeiro gol do Criciúma é numa jogada de Filipinho, e ele faz um cruzamento que a bola vai parar no Marcinho, que é outro, no caso é o ala direito, né, que vem jogando assim uma Série B muito boa pelo Criciúma. O jogador teve lá seus problemas extra-campo, mas conseguiu um espaço no Criciúma, né? E com a bola em campo, ele de fato é um bom jogador. E o outro destaque que eu dou, Fred, foi para uma entrevista que eu tive a oportunidade de assistir do Eduardo Batista após o jogo, sendo muito sincero, tá? Eu senti ali, não percebi falsa humildade, não. Na verdade, eu senti ele muito sincero quando ele disse que na próxima rodada o Criciúma pode chegar a 45 pontos. Citando que quando ele chegou lá em Criciúma, era o primeiro objetivo. Pelos problemas que o Criciúma teve no começo do campeonato, o Criciúma chegou a passar boas rodadas na zona de rebaixamento, jogando muito, muito, muito mal, tá? Um dos piores times do campeonato nas 10 primeiras rodadas. E ele dando foco nisso, de que quando ele chegou, a meta era 45 pontos, e agora essa meta está próximo de ser alcançada. É um marco para ele, para os jogadores, para a comissão técnica, para todo o trabalho ali que o Criciúma está fazendo, que eles sabem que estão em outra disputa, eles sabem que esse objetivo de 45 pontos não faz mais sentido, mas tem a simbologia de estar superando essa marca que lá atrás chegou a ser uma meta, e agora estão de fato aí disputando não só o G4, como porventura até esse título da Série B. Perfeito, Atos. Esse Criciúma, de fato, ele se tornou, tá, o grande time do campeonato, e não duvido que ele realmente se torne um candidato ao título. A grande história ou o grande time? É o grande time mesmo, tu acha? Eu acho que é o grande time. Jogando, eu acho que se tornou o grande time. Tá? A gente vai trazer alguns recortes, Cássio. Ele já é o melhor time do campeonato há muito tempo.
Eu acho que isso, quase todos os recortes, tirando a própria classificação, colocam o Criciúma na primeira posição. A gente vai ter umas telas sobre o Goiás que isso vai ficar claro. E eu queria agora trazer a primeira tela, né, sobre o Goiás, que é em relação a essa turbulência, tá? E pronto, era essa tela que eu estava falando. Essa primeira classificação que a gente vê em maior tamanho mostra a classificação do segundo turno. O Criciúma é o melhor time do segundo turno. Tem uma classificação dos 10 últimos jogos. O Criciúma é o melhor time dos 10 últimos jogos. E tem uma classificação dividindo o campeonato em duas partes. O Criciúma é o melhor time nesse recorte, tá? O Criciúma se tornou protagonista do campeonato há algum tempo. Mas essas classificações estão aqui para mostrar que essa turbulência do Goiás é a segunda vez que a gente fala nesse programa, tá? Da outra vez que a gente falou, o Goiás ganhou a partida seguinte. E eu imagino que os torcedores do Goiás vão torcer para que isso se repita. Mas o Goiás é apenas o 14º colocado nesse segundo turno. Tá? O 14º colocado. Perceba que Criciúma, Chape e Curitiba continuam no G4, no recorte só do segundo turno. Quando a gente vai para o recorte dos últimos 10 jogos, Criciúma, Chape e Curitiba seguem como times do G4. O Criciúma com uma diferença bem considerável em relação à Chape de 6 pontos e uma diferença de 9 pontos em relação ao Curitiba. Nesse recorte, o Goiás é o 6º. E quando a gente fatia o campeonato em 12 primeiros jogos e 13 últimos, o Criciúma é o primeiro, o Curitiba o segundo, a Chape o terceiro, o Goiás apenas o 8º. Tá? Ou seja, essa margem, essa proteção que o Goiás ainda tem, ela é muito reflexo das primeiras 10 rodadas. Tá? Depois disso, o Goiás foi se transformando num time mais comum. Um time que se manteve na liderança, mas tinha uma margem muito grande para isso. E que a gente até já falou outras vezes. Quando o Goiás oscila, quando o Goiás patina, os perseguidores também patinam. Tanto que a gente passou a chamar os perseguidores de cercadores, né? E não perseguidores, porque eles nunca aproveitam a chance. Remo, Cuiabá, Vila Nova, Avaí, são esses times que a gente carimbou como cercadores, eles não aproveitam nenhuma chance de entrar no G4. Veio a Chape, passou por cima deles. Veio o Criciúma, passou por cima deles. O Atlético Paranaense agora já ameaça também passar por cima deles. Mas focando nesse Goiás, tá? Qual o tamanho da preocupação, entendendo que vem de 2 derrotas e pega o Curitiba agora, tá? E eu vou trazer aqui um outro slide já para ampliar o debate. São 20 rodadas em primeiro ou segundo, tá? Na verdade, 15 em primeiro e 5 em segundo. Nessa 26ª rodada, caso perca para o Curitiba e o Criciúma vença e a Chape vença, o Goiás cai para 4º, tá? Pela primeira vez ele tem uma segunda posição ameaçada. E a gente vê ali embaixo as distâncias que vão diminuindo. A distância para o terceiro, desde a 18ª rodada, não era de 2 pontos, voltou a ser. A distância para o quarto, desde a 8ª rodada, não era 3 pontos. Tá? Na 9ª rodada ficou 4 pontos, chegou a ser 10. Chegou a ser 10 a distância para o quarto. E agora caiu para 3 pontos. Na 17ª rodada, o Goiás estava a 10 pontos do quarto colocado. Hoje está a 3. E a distância para o quinto, que naquela 17ª rodada também era 10, hoje está a 6 pontos. O que deixa muito claro isso que eu falei. As oscilações do Goiás e de outros times que têm essa oscilação ali em cima, elas são amenizadas porque os perseguidores não perseguem. Só que agora tem um fator novo que é o Atlético Paranaense vindo aí. O quanto vocês acham que arranhou aquela nossa certeza de que Curitiba e Goiás estão na primeira divisão do ano que vem? Muito pouco. No Coritiba, nada.
do Goiás, acho que muito pouco. A bronca que o Goiás está, ele pode, eu estou falando isso aqui, o Goiás tem uma chance razoável de emendar 4 derrotas em 5 jogos. Está com 3 em 4 e agora pega o Coritiba do Couto Pereira. Então, já passa de oscilação, até para, como eu até tinha chamado no começo, para turbulência. Mas eu acho que tem poder de reação muito maior do que os perseguidores e até do que a Chape, tá? Porque ele pode até eventualmente ser ultrapassado pelo Criciúma. Mas, num longo prazo, ainda restando 23 rodadas, eu não sei se o Goiás chega atrás da Chapecoense, não, Fred. Eu digo isso porque assim, ele pode até ser, de repente, o Atlético emendar não sei quantas vitórias e passar, mas eu acho que a Chapecoense também teria que passar. E assim como eu estou dizendo que o Goiás tem uma chance razoável de perder esse jogo, a gente coloca que o Atlético Paranaense seria essa ameaça. Só que para ele ser ameaça significa que ele também ganhou da Chapecoense. Então, no fim das contas, o Goiás manteria sua vantagem sobre a Chapecoense. Então, para a sorte do Goiás, que vive um momento de turbulência, talvez esse Chapecoense Atlético talvez tenha vindo no bom momento, tá? Eu vou trabalhar na linha de Cássio, e olha que a gente está diante de um jogo, talvez não tivesse jogo pior para o Goiás agora, né? Tem que enfrentar o Coritiba com o Couto Pereira, mesmo sabendo que só pode o Criciúma do Alberto Lúcio. São os 2 piores jogos no momento para um time enfrentar. Então, mesmo diante disso, porque, veja, vamos lá, se o Goiás perde do Coritiba na próxima rodada, tem um resultado comum de acontecer, o líder do campeonato, o próximo programa vai ser pautado muito por isso. Mas mesmo sob esse risco de que a próxima rodada tende a não ser tão favorável para o Goiás, eu não vejo o risco na questão do acesso, que foi a sua pergunta. Eu vejo um risco, Fred, na tranquilidade do Goiás. São 2 coisas completamente diferentes. Você fazer uma análise sobre o Goiás vai continuar com trabalhando nesse acesso de forma tranquila, ou ele vai para um patamar de que vai começar a olhar os jogos, não vai poder vacilar mais em nenhum jogo em casa, vai precisar começar a pontuar fora para poder trabalhar bastante até o final do campeonato e, de fato, concretizar esse acesso. Eu acho que a tranquilidade está em risco. O acesso ainda não. Eu acho que o acesso ainda continua encaminhado muito pelo lastro. O momento, veja só, o momento é péssimo. O time teve 2 derrotas que são de ligar alerta. É uma derrota em casa para um time como o Botafogo. E essa derrota para o Avaí, apesar da dificuldade histórica que o Avaí impõe jogando na ressacada pelo time de representatividade que a gente está falando de um Avaí que vem muito mal. Muito mal. O último jogo que o Avaí fez contra o América, apesar de fora de casa, desculpa, mas foi patético. O time quase que não entrou em campo. No programa passado eu comecei a citar o Avaí com risco de rebaixamento. Aí ele vai lá e ganha do líder. Isso, e veja, uma partida assim, horrorosa do Messias. Assim, o lance de Messias no primeiro gol do Avaí é absurdo. Assim, o zagueiro perdeu a noção de onde a bola estava. E o Clebão, né, aquele ex-Ceará, né, acabou aproveitando ali e fazendo o gol. Então, os 2 ex-Ceará, tanto o Messias quanto o Kleber. Isso, os 2, exatamente, os 2. Mas para mim é isso, Fred. Eu acho que o acesso, não vou trabalhar ainda com o Goiás sob risco do acesso, tá? É um time que tem esse lastro, mesmo perdendo a próxima rodada. O campeonato não se faz só de jogos contra o Coritiba, fora de casa. Então vai ter muito jogo acessível para o Goiás, que vai poder olhar para esses jogos, trabalhar essa tabela, trabalhar a questão de pontuação. Ele está muito bem no campeonato hoje, tem uma boa pontuação, então ele tem lastro suficiente para a gente acreditar nesse acesso ainda. Agora, o risco da tranquilidade existe porque são 2 derrotas contundentes. O próximo jogo de uma dificuldade imensa, então a gente pode estar vendo aqui 4 derrotas em 5, né, Cássio? 4 derrotas em 5 que ia tornar as coisas chatas. Isso, chata que tira a sua tranquilidade, mas que não necessariamente, até pelos perseguidores que a gente tem,
vai tirar o seu acesso. Tem um detalhe, e tá ali no cantinho da tela, que encaixa com o que vocês dois falaram, e é por isso que eu também não considero o Goiás um time sob risco de sair do Z4. Essas distâncias mostram isso, né, de sair do G4, essas distâncias mostram isso porque elas encurtaram muito para o Criciúma e para a Chape, mas não encurtaram tanto para o quinto colocado. Tá? 6 pontos ainda é muito, muito, muito trabalhável. Tá? Só que depois do jogo contra o Curitiba, a sequência do Goiás ela é uma sequência muito boa. E aí o Goiás vai ter o cenário perfeito para se restabilizar. Ele pega o Paysandu em casa, Ferroviária fora, faz um duelo com o Atlético Goianiense em casa, um clássico, tá? Mas o Atlético Goianiense jogando mal, Volta Redonda fora, CRB em casa, Atlético fora e Chape em casa já na 33ª rodada. Ou seja, vai passar aí uma série de 6 jogos enfrentando times ou do Z4 ou da região muito intermediária da classificação, tá? E é uma sequência que, para o Goiás agora, após o jogo do Coritiba, é até boa, porque ela começa mais fácil e ela vai ficando só um pouco mais difícil. Eu concordo que o bloco todo é mais tranquilo, mas até dentro desse bloco, Fred, os jogos mais complicadinhos são esse quinto, sexto jogo desse bloco de 6. Então, até nisso, tá bom para o. Mas, por exemplo, Atos, um jogo que é complicadinho, CRB em casa. Eu acho que daqui para lá o CRB já foi dormir, sabe? Já aceitou que vai ser 8º, 9º e o campeonato foi isso mesmo e pronto. Porque de novo perdeu, né? De novo, quando se reaproximava, de novo perdeu um jogo-chave, perdeu do Cuiabá. O CRB parece que vai ficar o campeonato todo nesse vai e não vai, tá? Eu lembrei uma pergunta que eu ia fazer para vocês antes e vou trazê-la aqui agora. Vale no pensamento de vocês como torcedores do Goiás, vale no pensamento de vocês como torcedores do Criciúma, do Remo e do Cuiabá. O que é que vocês preferem que aconteça no jogo Chape e Atlético Paranaense? É melhor. Vamos desconsiderar o empate, né, nessa resposta. É melhor a Chape elevar essa proteção desse G4, mas você colocar um pé na cabeça do Atlético Paranaense e dizer, não vem não, fica aí mesmo, não vem para essa disputa não? Ou é melhor o Atlético Paranaense escancarar a porta do G4, dizer assim, ô Chape, vem que você vai estar ao alcance de todos nós, mas o Atlético Paranaense se tornaria o protagonista dos perseguidores, né, com a força de chegada muito maior. Veja só. Qual é a linha de raciocínio aí? Eu deixaria a Chape como, com todo respeito naturalmente, mas a Chape como adversário. Eu ainda vou melhorar, sim, porque para dar ênfase ao ponto que você quer na pergunta, eu vou desconsiderar também questão de rivalidade entre Coritiba e Atlético Paranaense, né? Vamos desconsiderar isso também, mas é óbvio que é a Chape vencer. A Chape vencer, porque é o 4º lugar, a gente não está falando do quinto. A meta é sempre o 5º lugar. Isso daí eu já falo há anos já. E para Goiás e Criciúma, sem dúvida. Para Remo e Cuiabá. Para Remo e Cuiabá aí não tem muita escolha, não. Tem que trazer o Atlético Paranaense para a briga para poder não perder o 4º lugar de vista, porque aí já é uma questão matemática. Ele não tem muita escolha. É chato você ter o Atlético ali ombro a ombro, vai chegar mais forte do que eles próprios. Mas é uma questão matemática. Não adianta você matar o Atlético Paranaense agora, porque o seu objetivo não é ficar na frente do Atlético Paranaense. O seu objetivo é ficar entre os 4. Aí, no caso dos times que estão fora do G4, tem que torcer para o Atlético Paranaense e bater a Chapecoense. Minha visão é essa. Se eu sou Goiás e Criciúma, eu torço pro 4º, que é a Chape. Se eu sou Remo e aí deixa o Atlético Paranaense vir junto mesmo, porque tem que ter um alvo, né? É o tema principal desse programa.
É muro. Mas a melhor coisa aí então era o empate mesmo. Não, claro. Se eu sou torcedor de qualquer um aí, eu torceria muito pro empate até a última bola do jogo. O detalhe aí é que a Chapecoense também quer o empate. Eu acho que é um bom resultado para a Chapecoense, tá? É um resultado protetor, né? É um resultado protetor. Dizer que é um bom resultado, mas O bom, é eu bom diria, é resultado. aquela É lógica bom. do Você fica a 5 pontos ainda do próprio Atlético. É muito protetor o resultado. naquela Veja lógica só, do ele é muito bom se o Remo e o Cuiabá não vencerem. Aí ele é muito bom o resultado. Porque esse Remo é chato, a gente sabe. O Remo tem condição. Se o Remo encosta e fica a um ponto da Chape, o Remo é um perseguidor capaz também, tá? E iria para o jogo em casa, né? Tem um peso a mais no Remo em relação ao Cuiabá, em relação aos outros que ali estão, tá? Nessa conta do Goiás, veja como era um cenário que não aparecia um time, dois. Agora, com essa pontuação do Goiás, 8 times com 44 ou mais não subiram, tá? Dá um universo ainda de 16%, é um universo pequeno. Mas já tem um número razoável ali de times que não subiram e outros que subiram, mas a gente enxerga ali, ó, o Atlético Goianiense de 2019, o Avaí de 2014, subiram com 62, que esse ano pode ser uma condição de risco. Tá? O Bahia ali de 2022 também com 62. A campanha do Goiás está saindo daquela margem de extrema segurança, mas a gente já debateu isso. A gente acredita que mesmo dessa forma ainda tem, né? E a própria tabela que a gente passou ainda é um fator de proteção para o Goiás, tá? Deixa agora a gente pegar um elevador e descer para uma zona de alta tensão no campeonato que ganhou mais tensão ainda com essa descida do América, né? Que não consegue, mesmo esboçando a reação ao ter vencido o Avaí. Você vê a estatística do América no Jogo do Brasil? Não. Que pela primeira vez o Brasil levou um gol de um jogador que joga na Série B do Campeonato Brasileiro. Miguelito do América, né? Emprestado do Santos, né? Rapaz, esse Miguelito, seria ele o melhor jogador do mundo a 4.000 metros de altura? Porque parecia Messi. Parecia Messi. E por conta desses jogos, eu lembro que Carille sofreu uma pressão enorme ano passado para que ele jogasse. A torcida do Santos era desesperada para vê-lo em campo, né? Até que ele começou a entrar, não rendeu e tá aí nessa campanha de rebaixamento do América Mineiro, tá? América Mineiro que empatou em casa com o Operário nessa rodada. E também nessa rodada, o Paysandu levou uma virada assim do Volta Redonda que, assim, é um murro na cara do rebaixamento, né? Aquilo ali entra para aqueles jogos assim inacreditável, porque o time vencendo, aí tem um primeiro lance que o jogador, se ele se joga, era pênalti. Ele saiu de cara com o goleiro, o jogador do Volta Redonda puxa. E a chance que teve era fazer 2-0, né? Não, mas teve outra depois dessa. Essa foi a que ele sofreu quase que sofre um pênalti. Na verdade, se ele cai, era pênalti. Todo juiz dá. Se não desse, o VAR iria chamar, ia dar. Era pênalti 100% de certeza. Ele resolveu ficar em pé, não conseguiu finalizar e perdeu a chance. Mas logo em seguida, teve uma até pior do que essa. Cara a cara com o goleiro e ainda tinha a opção de toque. E perde também. E depois toma uma virada, assim, em 2 gols, assim, inacreditável. E a gente tá falando isso foi ser da quinta derrota seguida, Tati. E o segundo gol, o goleiro escorrega ainda e a bola entra, assim. O roteiro dessa partida, assim, do Paysandu é aquela, assim, para... Se o time vai desistir ou não, eu não sei, mas o torcedor desistiu. O torcedor do Paysandu lá. Depois desse jogo aí, esqueça. Sentenciado, né? O Paysandu. Sentenciadíssimo nesse momento do campeonato, né? E Veja, recebe o América.
7 pontos na A, eu acho sentença. Na B, detalhe, o Paysandu já teve uma diferença bem considerável e conseguiu sair. A gente já chegou a ser. Veja, seria a segunda Vou trazer vez para a que tela. Vou trazer para a tela. que a gente iria sentenciar o Paysandu nessa segunda divisão. Naturalmente é muito difícil, mas mais do que a matemática, dentro da Série B eu acho a matemática ainda possível, mas o roteiro do time não permite isso, não é como o Atos falou, assim, não é, tipo, ele não tem 21 pontos trocando ponto, não, são 21 pontos, nesse momento, 0 absoluto, 5 derrotas seguidas, porque se fosse 21 pontos, mas aqui tá dando sinal de vida aqui, um tracinho ali e tal, mas não é o caso, nesse momento 5 derrotas e 8 jogos sem vencer, né, são 5 derrotas e 3 empates. Isso é muito pior. A diferença de 7 pontos na Série B, o cara consegue tirar. Eu vou trazer aqui para a tela, tá? Esse número atual do Paysandu, mas o buraco atual, Cássio, é o maior que o Paysandu já entrou, tá? Eu vou, já estou dando spoiler aqui, estou organizando aqui o slide para trazer para a tela, mas é de fato E ainda tem um agravante, Fred, que o segundo movimento para baixo costuma ser muito mais forte do que o primeiro. Porque o Paysandu começa o campeonato dessa forma, né? Muito mal, jogava... Enfim, era o pior time do campeonato ali por um bom tempo. Lanterna, demorou muito para vencer o primeiro jogo. Aí, se de alguma forma consegue se organizar... Venceu na 12ª rodada, né? Foram 11 jogos sem vencer. E veja, a gente pontuou ali, se você for lembrar os programas ali que a gente fez entre a 12ª e 10ª, vou chutar aqui, oitava rodada, que não era só uma questão de recuperação dos pontos, o Paysandu estava fazendo bons jogos, tá? Era um time difícil. Eu lembro demais disso. Teve aquele auge quando vence de forma merecida o líder do campeonato naquela altura, e ainda é hoje, o Coritiba, tá? Dentro do Couto Pereira. E aí agora passa por esse processo novamente, veja, é mais difícil acreditar que você vai ter força para poder entender tudo que está acontecendo, corrigir problemas. A carta de treinador, talvez o clube não tenha nem mais forças para poder optar por isso novamente. É muito mais complicado agora. Mano. E agora sim a gente vai para esses gráficos que eu acabei de puxar aqui do nosso Power BI exclusivo e trazer para a tela. Cássio, aquilo que você falou, né? O buraco que você sinalizou que o Paysandu já remou foi ali da 11ª até a 17ª rodada. Ele sai de uma lanterna 6 pontos abaixo do 16º e se torna o 16º. Tá? Ele consegue se tornar o 16º. E agora... É assim, um ponto a menos que agora. Veja, é maior agora, tudo bem. Zero. Mas é bronca remar de novo. Mas a remada foi muito parecida, né? Isso. Mas agora volta a estaca zero, tá? Esse é o cenário do Paysandu que passou quase todo o campeonato ali entre a 19ª e a 20ª posições, tá? E sobre o América? O que dizer, tá? O campeonato dele é esse, né? Não é a gente não tá vendo o retrato que vai passar, né? Não tem nenhum indício, Fred, assim, de saída, ainda que ele tirou uma vitória na rodada anterior, essa a outra, mas ficou meio perdida, como tem um gráfico ali, é uma vitória perdida. Não vejo nem a luta pela sobrevivência, e diria até com... Não sei se tem tantas chances não, tá? Assim, a crise no América é muito profunda. Próxima rodada, confronto direto, né, contra o Paysandu. Difícil entender como é que o Paysandu vai se comportar depois desse jogo com contexto cruel contra o Volta Redonda, e logo em seguida pega o Coritiba. A situação do América é bem chata, porque, como o Cássio ressaltou, essa vitória aí ela não dá esse indício de melhora para poder brigar ali forte para a saída do Z4, porque foi um Avaí que jogou muito mal. Jogou muito mal, o América não precisou de muito esforço para poder ganhar aquele jogo. E para a gente fechar o programa, a gente vai passar
pelos jogos dessa importantíssima 26ª rodada, tá? A gente tá com as odds da Bet Nacional na tela e é uma rodada balizadora. O nosso programa mostrou isso, tanto lá na parte de cima quanto na disputa pela permanência. E a sexta-feira já é um grande convite aí. Quem tiver de boa em casa na noite de sexta tem 2 jogos bem interessantes para assistir. Volta Redonda e Criciúma, tá? Volta Redonda pagando 2,58, Criciúma 2,98. Mas tem que ter o Disney Prêmio, viu? Assim, porque no Disney básico a turma não bota um joguinho da Série B para nada. É assim mesmo. Só deixar aqui. Coçário. Sim, sempre, veja, esse cenário vai estar sempre à disposição do mercado. Mas eu digo assim, em meios mais tradicionais, a família brasileira, eu diria que só eu acho que o Disney, eu digo isso porque o Disneyzinho, o Mickeyzinho daqui de casa é difícil. Eu digo uma coisa, viu, cara? Sem medo de estar errado. É muito mais tradicional na família brasileira o coçário do que o Disney Premium. Muito mais. Inclusive, Fred, até já pavimentando o terreno para 2026, meu irmão, tem que baratear esse negócio. É muito caro, pô. O Premier é muito... Ou então volta pro Premier, a segunda divisão, pelo amor de Deus. O Disney Premium para acompanhar a segunda divisão, até o próprio Náutico, o Sport deve cair, o Náutico deve subir, assim, o Pernambuco acho que tende a acessar o pacote de 26 de forma muito maior. Mas assim, a galera não tá preparada não, viu? Nem a do Náutico, beleza, a Náutico sairia da Dazon. Mas e a do Sport, Premierzinho, tranquila, assim, a galera não tá entendendo o que vai ser mais caro não, viu? Veja só, Cássio, o miliciano que fornece os produtos, ele tem consciência social, porque o preço é bom, é dentro das possibilidades. Às vezes eu fico até achando que ele vai baratear, que ele vai baixar. Eu fico olhando assim, é capaz de diminuir o preço. Consciência social. E às 9h30 da sexta-feira, um super jogo, líder e vice-líder, Curitiba e Goiás no Couto Pereira. Curitiba 2,19, Goiás 4,15, tá? Curitiba aí, né, bem favorito aí. Não, nem de perto. Nem de perto. Eu digo porque, apesar de todos os elogios que a gente fez ao Criciúma, eu tô muito com a imagem do jogo do Criciúma contra o Paysandu, que venceu naquele pênalti polêmico no final do jogo, mas não foi um bom jogo do Criciúma não, tá? O que faz parte, tá? Dentro do contexto da análise que a gente faz da Série B, um time precisa ser chato o suficiente para quando não jogar bem, vencer seus jogos. Isso. Todos os times aí que estão na liderança, Curitiba, Goiás, Criciúma, vão ter jogos dessa forma. Mas para uma aposta, eu acho que não é o caso agora você ir ali no Criciúma fora de casa, apesar que eu acho que vença, mas para poder dar o palpite, não. E o Curitiba também, né? Cássio até já falou, dentro de casa, voltou a vencer agora, mas é um jogo duro, eu também não passaria nem perto aí, tá? Paysandu e América Mineiro no sábado, 2,11 Paysandu, 3,69 América Mineiro. E às 18h30, Vila Nova e Remo, 1,88 para o Vila Nova e 4,50 para o Remo, muito alto. Muito alta a odd do Remo. Não é uma certeza, mas a odd ela é boa. Tá? Mas o Vila Nova sempre joga bem em casa. Assim, eu não iria nessa odd no Vila Nova. 1,88 é uma odd muito baixa. Isso é odd de times que a gente viu enfrentando Goiás e Curitiba, sim, jogando Serra Dourada e Couto Pereira. Então, Serra Dourada não. Serrinha. Serrinha, né? Mas não é interessante para você indicar uma aposta, mas sempre joga bem, tá? O Vila Nova é sempre senhor do jogo, jogando em casa. Não é um jogo ali para você também acreditar que o Remo vai vencer. Eu ficaria de fora. Domingo, Operário e Cuiabá. Operário 2,09, Cuiabá 3,92. Atlético e Botafogo, tá? 1,77 para o Atlético, 4,91 para o Botafogo. Tá? Esse Atlético aí é o Criciúma, A turma não respeita muito o Botafogo, na verdade, né? Onde o Botafogo, ele visitante, ele tem sempre odds muito altas. Ferroviária e Novo Horizontino, duelo de 2 clubes do interior de São Paulo. Ferroviária 2,66, Novo Horizontino 2,92.
esse é um jogo que eu consideraria Ferroviária, tá? Na Big aposta. Carlos. Big Carlos, vai mesmo. Big Carlos. Exatamente. Eu consideraria porque é um Big dos times que vem com o melhor rendimento no segundo turno, nos últimos 10 jogos. O recorte atual da Ferroviária é um bom recorte. Mas levou um sacode na última rodada. Sim, né? do Curitiba, né? Mas que não ganhava de ninguém em casa, apesar de ser o líder. O Novo Horizontino não ganha de ninguém há muito tempo e a gente sabe que quando o time de Anderson tá nessa situação, para sair, meu amigo, não é fácil não. Veja, quando está nessa situação, é sempre importante entender que a vontade de Ederson precisa prevalecer. Não faça a sua vontade prevalecer. Se for da vontade dele, a vontade dele tem que prevalecer. Não é possível que os dirigentes ainda não tenham entendido. Fred, é uma rodada muito difícil, mas para não ficar aqui em cima do muro, eu vou nesse próximo jogo. O próximo jogo é justamente CRB e Amazonas. Agora, uma odd muito baixa, né, Atos? 1,64 CRB. É o grande favorito da rodada, é o óbvio. Vou trabalhar com esse jogo mesmo. Então, Atos indica aí, vai pelo caminho mais seguro, né? Que é o CRB 1,64 contra o Amazonas, tá? E na terça-feira, fechando o Atlético Goianiense 1,98 contra o Avaí 4,22. E o jogo balizador de toda a reta final da Série B, o Atlético Paranaense apontado com um leve favoritismo, mesmo na Arena Condá, tá? 2,68 para o Atlético Paranaense. 2,75 para a Chape. Na verdade, as odds indicam equilíbrio absoluto, né? Mas ali, numa diferençazinha, o Furacão fica com 2,68. Tem uma boa nesse jogo, tá? Eu não vou nem indicar como aposta, só vou chamar a atenção da audiência para isso. Isso vai ser um jogo de muitos gols. Tu acha? Eu acho, porque essa versão de Dalpozo confiante no time que tem, ele tá trabalhando, deixando assim, ele vira de costa pro campo e deixa o time atacar. Para poder ele não ver o que está acontecendo. Então, e as odds já esperam um pouco isso, tá, Atos? Porque mais de 2 gols só paga 1,79. E a Série B geralmente é um campeonato o famoso campeonato de under, né? Um campeonato que sai poucos gols. E o Atlético Paranaense está rodando muito ofensivo, tá? Os últimos jogos do Atlético Paranaense está saindo bastante gols. Eu acho que esse jogo, como a Chapecoense tem, jogando em casa, tem capacidade de agredir, e o Atlético Paranaense não vai se furtar desse jogo, eu estou prevendo assim, um jogo aberto. Se não sair muitos gols, pode ter certeza que vai ter muitas oportunidades. É isso. Dessa forma, a gente coloca aqui um ponto final no raio-x da Série B depois de 25 rodadas, tá? E já estamos vivendo a expectativa dessa 26ª rodada, porque ela é balizadora. O programa da semana que vem, né, na quarta-feira, esse programa vem pesado, porque vamos ver como fica a Série B depois de Curitiba e Goiás, depois de Volta Redonda e Criciúma, depois de Paysandu e América Mineiro, e fundamentalmente depois de Chape e Atlético Paranaense, tá? Ô Fred, pode ser um programa que a gente chega aqui e diga, acabou o campeonato? Pode porque eu acho que Remo, Cuiabá e Novo Horizontino, por jogarem fora de casa, tem perspectiva menor de vitória, ainda que o Remo seja o oposto, né? O Remo é um bom time fora de casa, tem vencido bastante, tem pontuado muito fora de casa. E aí, se isso for combinado com a vitória da Chape e uma vitória do Criciúma, meu amigo, o dano fica muito grande, porque fica um dano matemático, moral e o dano que a gente já sabe que é técnico, né? O campeonato, ele pode entrar para aquele cenário que, assim, óbvio que definido não vai estar, mas vai ficar aquele cenário que diz, a partir de agora, só se alguém desligar o motor. Porque não seria, existe uma possibilidade, assim, é uma continha de ficar 6 pontos na tabela, mas naquele cenário, na verdade seriam 7, né? Porque é um 6 que não tem a vantagem do empate. E 7 pontos, ou seja, nesse cenário da catástrofe que o Fred está falando, seria na 26ª rodada,
o G4 ter, na 26ª, ter 3 rodadas de vantagem sobre o 5º lugar. Ou seja, o campeonato está na 26ª, mas na verdade está tudo tranquilo até a 29ª. Assim, já entrando... Você já significa que o campeonato já... A vantagem desse G4 ela já teria até quando já faltasse menos de 10 rodadas. Que é já uma reta final, todo mundo muito mais conectado com a competição. E em curvas positivas, né, Cássio? E em curva, tirando o Goiás, estaria todo mundo em curva positiva. Claro, a gente está analisando um cenário catastrófico. Eu não acho que é a maior chance de acontecer isso, não, tá? Até porque a gente, nem as odds acham isso também, até porque colocaram a vitória do Atlético em cima da Chapecoense. Mas, obviamente, a tabela também dá essa sinalização de que o G4 pode abrir uma vantagem considerável. É exatamente isso. Então, ponto final no raio-x da 25ª rodada. Estamos atravessando aí essa Série B, porque ano que vem será a nossa casa, né? A casa de todos nós aqui. Estamos treinando muito. Ano que vem vai ser 2 raio-x por rodada, no ritmo que as coisas vão aqui. Engraçado é o contraste, né? Da minha parte, eu espero. E de vocês, infelizmente. Mas estamos aí. Estamos aí. Pode vir. O que pode dizer é o seguinte: você vai ser bem-vindo. Se o raio-x da B de 25 tá bom, de 26 vai ser melhor. Vai ser melhor, meu amigo. Vai ser. A gente não vai colocar o programa para concorrer a prêmio jornalístico, não. Vai colocar o programa para concorrer em prêmio matemático. O M. Concorrer ao M. Vai ser profundidade absoluta, assim. Pelo amor de Deus. O segredo do abismo. Mas não me perca da segunda rodada, não, porque já veio o gráfico. Ó, essa derrota da segunda rodada, como a gente pode ver aqui, desde 2006, nunca subiu. Aí já na segunda rodada já começa a ser cheio de números. Grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.